Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Anthony Santos. Eu sou membro do grupo de estudos Neurodesenvolvimento.Físio. Sou acadêmico do último ano do curso de fisioterapia. Hoje o nosso grupo de estudos vai trazer para vocês alguns fatores de luxação do quadril em crianças com paralisia cerebral. Essa apresentação ela vai nortear dois grandes artigos que se conversam. O primeiro artigo foi publicado em 2008 pela revista The Bone Joint Journal. O título desse artigo é Geometria Femoral Proximal na Paralisia Cerebral. Eu trouxe aqui o número de registro do artigo, caso seja de interesse de alguém, dá uma lida nesse artigo mais tarde com calma. Foram objetivos desse estudo medir a antiversão do colo femoral em crianças com paralisia cerebral e investigar qual a relação desse fêmur, dessa região proximal do fêmur, com o deslocamento de quadril. Para a gente estudar tudo isso, separei essa apresentação em três grandes áreas. Vamos revisar a anatomia do fêmur, a anatomia ali da região proximal do quadril. Vamos trazer algumas considerações importantes sobre a paralisia cerebral e sobre esse fêmur na paralisia cerebral. E então nós vamos fazer a integração dessas informações para um adequado manejo do tratamento dessas crianças. Nós não podemos falar de geometria proximal do fêmur sem antes lembrar da anatomia macroscópica do fêmur. Vale lembrar que o fêmur ele é um osso longo, ele é um osso que recebe a descarga de peso do nosso corpo através da cintura pélvica. É um osso que tem uma região central, a diáfise do fêmur, e duas regiões nas extremidades, que é a epífise proximal e a epífise distal. Vemos aqui na epífise distal, representado pelos números 4 e 5, os côndilos do fêmur, os côndilos femorais. Lateral, aqui pelo número 4, e o côndilo medial, representado pelo número 5. Aqui nessa parte superior da imagem, nessa vista anterior, nós conseguimos ver o trocante maior do fêmur, e aqui nessa vista posterior nós vemos o trocante menor do fêmur, representado pelo número 9. Aqui é interessante essa imagem dessa vista anterior, se traçarmos uma linha imaginária da cabeça femoral em direção à epífise proximal, e nós teremos esse resultado, essa linha imaginária. Percebam que forma um ângulo, o ângulo do colo do fêmur, ou o ângulo colo-diáfise. Nós vamos falar muito sobre esse ângulo no decorrer da nossa apresentação. Aqui trouxe uma outra imagem, né, uma imagem um pouco, já tem ali mais detalhes da articulação do quadril. Nós vemos alguns ossos do quadril, vemos aqui também nesse plano frontal o ângulo do colo diáfise ou o ângulo do colo femoral, isso num plano frontal. Num plano transversal, a gente consegue ver a antiversão desse colo femoral, isto é, quanto esse fêmur está em antiversão. Só que aí é num plano frontal, eu também trouxe essa imagem, vai ficar mais fácil de entender essa antiversão do colo femoral no decorrer da apresentação. Vamos iniciar aqui. Tá legal. Eu sei agora que o fêmur ele representa, ele tem um ângulo do colo diáfise e um ângulo do colo femoral, mas como eu quantifico, como eu sei qual é o ângulo desse colo femoral? Existem alguns exames, como por exemplo aqui eu trouxe para exemplificar a TC, só que a TC, segundo o nosso artigo, expõe a crianças a doses de radiação de forma demasiada, né, segundo alguns autores ainda, é até antiético e desnecessário. Não há razões que justifiquem você expor uma criança a uma dose de radiação tão alta. E de repente, se você vai fazer um estudo de base populacional, se torna antiético, segundo alguns autores. Temos também os aparelhos de ressonância magnética. Entretanto, os aparelhos de ressonância magnética são de acesso limitado, não são todos os centros, não são todos os locais que possuem um aparelho desse, e nós temos a radiografia. Só que a radiografia ela também não é precisa quando nós temos um aumento da antiversão femoral. Por que ela não é precisa? Porque a anatomia 3D do fêmur dificulta isso numa vista antero-posterior. Entretanto, conseguimos ver na radiografia se
no momento da radiografia, o fêmur estiver em rotação interna. Se o fêmur estiver em rotação interna, nós conseguimos ver e mensurar esse ângulo do colo femoral na radiografia. Temos também o teste ortopédico do ângulo de proeminência trocantérica, que vai dizer para nós a anteversão do colo femoral. Esse é um teste ortopédico específico. Aqui são duas radiografias, as duas radiografias do nosso artigo, aliás, do artigo proposto, né, por essa apresentação, um artigo do Robin, que a gente comentou, foi publicado em 2008. Nessa primeira figura, nessa figura 2, é uma radiografia antero-posterior do quadril, onde não é possível você quantificar o ângulo colo-diáfise porque as estruturas se sobrepõem. Entretanto, na figura 3, é uma radiografia antero-posterior também, só que essa é uma radiografia com uma rotação interna do quadril. Percebam a diferença, como é muito mais claro agora e muito mais fácil de se mensurar o ângulo do colo diáfise, exatamente esse ângulo aqui, com o quadril rodado internamente. Esse é o teste de Craig, ou teste de proeminência óssea. Essa imagem e a descrição desse teste, eles foram propostos por Magui no Manual de Avaliação Músculo-Esquelética. Então, o paciente ele vai ficar de decúbito ventral, com a perna a ser testada com o joelho fletido a mais ou menos 90 graus, e o terapeuta vai palpar o trocânter maior do fêmur, que estará paralelo à maca. Então, o terapeuta faz uma rotação interna, externa, e mensura com um goniômetro. E aí nós podemos ver aqui, ó, o nascimento, o ângulo médio é de aproximadamente 30 graus. No adulto, o ângulo médio fica entre 8 e 15 graus. Esses são dados do livro do Manual para Avaliação Músculo-Esquelética, proposto por David Magui. Entretanto, esse artigo ele vai mostrar para a gente que ao nascimento o ângulo médio também ele varia. O artigo mesmo traz um valor de 40 graus, o ângulo médio do colo femoral ao nascimento. Então, você posicionou o paciente, palpou o trocante maior do fêmur, fez a rotação interna e externa. Quando o trocante maior do fêmur do paciente estiver paralelo à maca, você mensura com o goniômetro valores de referência de 8 a 15 graus para o paciente adulto. Aqui nós vamos falar um pouco agora sobre a etiologia dessa anteversão femoral. Ela é estudada na literatura. Muitos acreditam que essa anteversão femoral se dá devido ao alinhamento fetal, a fatores intrauterinos. Alguns autores defendem que essa anteversão femoral é resultante de desequilíbrio muscular, espasticidade e incapacidade de deambular. Esse é um dos critérios do estudo, é um estudo retrospectivo de base populacional que teve alguns critérios de inclusão, como, por exemplo, foi um estudo que trouxe pouco mais de 200, aliás, trouxe mais de 200 crianças, o que representou 78% de uma coorte populacional, onde um critério de inclusão, por exemplo, era uma criança ter uma radiografia antero-posterior de quadril com uma rotação interna de 15 a 30 graus. Nós vamos ver isso mais para frente também aqui nessa apresentação. Então aqui nós falamos um pouquinho sobre a anatomia do fêmur, porque afinal de contas nós estamos falando sobre a geometria proximal do fêmur. Só que a apresentação lá é um pouco mais específica. É a geometria proximal do fêmur na paralisia cerebral. Então nós não podemos deixar de mencionar algumas estruturas importantes aliás, algumas estruturas não, algumas considerações importantes da paralisia cerebral. A paralisia cerebral ela foi descrita como uma encefalopatia crônica não progressiva de desordem sensório-motora, precisa ter uma desordem motora, um fator de diagnóstico diferencial. Existem diferentes tipos, diferentes topografias, nós vamos abordar isso de forma ampla nessa apresentação. Só para dar uma relembrada, existe então a paralisia cerebral tetraplégica, que é essa terceira aqui na imagem, essa é uma imagem do Google. Essas informações aqui descritas são do livro Neurologia para Fisioterapeutas, da Marie Stokes.
Então, aqui nessa paralisia cerebral tetraplégica, há registros desse tipo de paralisia cerebral em crianças pré-termo, ou também em crianças a termo. As causas são numerosas patologias, como, por exemplo, infecção intrauterina, malformação e diferentes tipos de encefalopatias. Essa criança tetraplégica é uma criança que ela vai ser incapaz de reter e adquirir habilidades de como, por exemplo, deitar, sentar ou ficar em pé sem um treinamento, sem uma instrução, sem um acompanhamento. Existe o tipo de paralisia cerebral diplégica, que é abordada em crianças recém-nascidas pré-termo que tiveram ali um infarto hemorrágico das áreas periventriculares, periventriculares do cérebro. Essas crianças ela têm movimentos de mãos e movimentos de membros superiores e adquirem rapidamente o sentar. Entretanto, são crianças que terão dificuldades de marcha e de ficar na posição ortostática. A marcha dessas crianças será uma marcha flexionada, uma marcha aduzida e que vai se deteriorizar, palavra difícil, hein? Durante os estirões do crescimento. Essa foi aqui a primeira imagem representada. Temos a paralisia cerebral do tipo hemiplégica, né, da topografia hemiplégica, que é a segunda mais comum em lactentes pré-termo e lactentes a termo. Crianças atingem rapidamente o ortostatismo, rapidamente assim, mais tardar entre 2 e 3 anos, o ortostatismo, segundo a literatura. E só que são crianças que frequentemente foram descritas com heminegligência do lado afetado. Essas crianças precisam de uma intervenção precoce, porque essa heminegligência vai gerar uma assimetria desnecessária que pode até virar uma deformidade na vida adulta. Temos também a paralisia cerebral do tipo de cinética, ela é mais rara na atualidade, são indivíduos que apresentam distonia flutuante e movimentos coreoatetoides. E ela está associada a lesões nos núcleos da base. Não podemos deixar de falar também sobre o GMFCS, que é o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa, para crianças com paralisia cerebral. O GMFCS ele foca em determinar qual nível apresenta melhor as habilidades motoras e as limitações na função motora grossa dessa criança. Ele avalia o que a criança inicia voluntariamente. Então aqui vemos que o GMFCS varia dos níveis 1 até o nível 5, onde no nível 1 é uma criança que anda sem limitações, o nível 2 é uma criança que anda, que deambula com poucas limitações, já que no nível 3 é uma criança que para deambular ela precisa de um dispositivo auxiliar de locomoção e ela é capaz de tocar a sua própria cadeira de rodas. Aqui no nível 4 é uma criança que pode conduzir uma cadeira de rodas motorizada e que ainda assim precisa de um dispositivo auxiliar de locomoção. Já no nível 5 é uma criança que vai precisar ser transportada através da cadeira de rodas. Então a gente consegue perceber de forma bem clara que quanto maior o nível, que é de 1 a 5, maiores são as limitações, ou seja, menos função, menos início de movimento voluntário essa criança tem. O GMFCS vai ser muito importante na nossa apresentação, esse entendimento, esse conhecimento. Vamos prosseguir. Agora, finalmente, vamos para a discussão do artigo. Já lembramos um pouquinho sobre a anatomia do fêmur, vimos aspectos gerais e brandos sobre a paralisia cerebral. Vamos então para a discussão do artigo, com as informações que nós já temos. A literatura é limitada no sentido de que o que esse artigo traz? Ele traz que há um bom entendimento, há bons estudos sobre a geometria proximal do fêmur, do nascimento à maturidade. Isso está bem documentado na literatura. Entretanto, há poucos estudos anatômicos dessa geometria proximal do fêmur, do início da gestação até o nascimento. E ainda esses poucos estudos que existem sugerem que essa anteversão femoral ela aumenta ainda no útero. Mas como assim ela aumenta no útero? A seguir, na figura 9, nós veremos que crianças com desenvolvimento neuropsicomotor típico apresentam 40 graus de
de angulatura do colo femoral ao nascimento. E no decorrer de 4 anos, isso diminui, isso cai para 5. É uma curva de diminuição. A criança, na data de nascimento, nasce com 40 graus do ângulo do colo do fêmur, e ao longo da maturação, ao longo dos primeiros 4 anos de vida dessa criança, essa linha ela diminui, ela representa uma curva de diminuição. Vamos ver na imagem para ficar mais claro. Então, aqui é um gráfico que mostra a antiversão do colo femoral de acordo com a idade da criança com desenvolvimento neuropsicomotor típico. Perceba que crianças ao nascimento apresentam 40 graus de antiversão do colo femoral, enquanto que nos primeiros 4 anos de vida essa criança apresenta cerca de 25 graus, ou seja, é uma diminuição muito considerável de acordo com a maturação da criança. E o que se dá? Por que essa diminuição do colo femoral ela acontece? Por que ela diminui? Devido a fatores genéticos da criança e toda uma biomecânica que está envolvida por essa criança. Desde o quadril, desde a biomecânica intrauterina ao redor do quadril da criança, até mesmo a marcha e a atividade muscular e a maturação dessa criança. Aí a pergunta que vale $1 milhão. Por que a diminuição da antiversão femoral no desenvolvimento de crianças portadoras de paralisia cerebral não acontece? Segundo alguns estudos, essa diminuição não acontece ou acontece de forma tênue. Como assim? Vamos ver mais algumas coisas. Esse estudo mostrou pra gente que crianças de até 2 anos no GMFCS 3 a 5 apresentaram média de 40 graus do ângulo colo femoral, ou seja, o mesmo grau de crianças com desenvolvimento neuropsicomotor típico ao nascimento. Então, uma criança que teve uma gestação típica, que teve um nascimento típico, que tem um desenvolvimento neuropsicomotor típico, nasce com 40 graus de antiversão e ao longo de 4 anos de idade, dos 4 anos de idade, essa criança tem 25 graus apenas de antiversão do colo femoral. Diferente de crianças com GMFCS 3 a 5. Essa criança de até 2 anos com GMFCS 3 a 5, ela tem a mesma angulatura do colo do fêmur de uma criança que acabou de nascer. E isso se dá por quê? Estudos indicam que a falta de remodelação óssea precoce é importante nessa diminuição, aliás, nessa não diminuição ou diminuição tênue, que o padrão normal da descarga de peso também contribui para essa diminuição tênue, e que isso é um fator importantíssimo para o deslocamento do quadril. Então, aos poucos, vocês percebem agora que nós vamos chegando ao objetivo do estudo. Aqui, nós vamos associar agora a paralisia cerebral e o deslocamento do quadril. O deslocamento do quadril ele afeta 1/3 das crianças com paralisia cerebral e a deformidade musculoesquelética é a segunda deformidade musculoesquelética mais comum. Fica atrás somente da marcha equina, se não me falha a memória, acredito que seja isso mesmo. E é um fator determinante para a marcha das crianças com paralisia cerebral, porque vai ser uma marcha ineficiente. As crianças que debulam e que têm esse deslocamento de quadril terão uma marcha ineficiente. Aqui nós temos as considerações do estudo. Lembra que eu falei lá no começo que foi um estudo que trouxe mais de 200 crianças? Essas crianças foram exatamente 292 crianças, representaram 78% de uma coorte populacional, e foram os critérios de inclusão: crianças que tiveram pelo menos uma radiografia antero-posterior do quadril, com rotação interna a cerca de 15 a 30 graus. Também foi critério de inclusão crianças que estivessem devidamente registradas com seus tipos motores, com suas distribuições topográficas e devidamente registrada no seu nível de GMFCS. Algumas dessas 292 crianças ainda, segundo o artigo, já fizeram em algum momento alguma cirurgia de quadril. Entretanto, esses dados cirúrgicos foram excluídos desse estudo, para que não houvesse alteração dos resultados. Então, aqui é uma tabela que traz para nós
toda essa integração de informações que nós falamos até agora. Essa primeira coluna ela traz os níveis do GMFCS de 1 a 5. Essa segunda coluna ela traz a antiversão do colo femoral. E essa terceira coluna ela traz para a gente a antiversão do colo femoral mais a angulatura do colo diáfise ou a angulatura do colo do fêmur. Então, se nós percebermos aqui no GMFCS nível 1, nós temos uma antiversão femoral de 30 graus. Uma antiversão femoral de 30 graus, enquanto que no GMFCS número 5, nível 5, aumentou 10 graus essa antiversão. É um aumento muito considerável de ângulo. A gente consegue ver até mesmo, por exemplo, aqui, isso aqui é um corte transverso. É um corte transverso, a gente está olhando como é um corte na altura do quadril, nós estamos olhando de cima para baixo. Aqui nós podemos ver a cabeça do fêmur, a cabeça femoral, e aqui a epífise proximal. Percebam o quão diferente é essa criança do GMFCS 1, nível 1, e dessa criança do GMFCS nível 5. Isso fica ainda mais visível quando a gente olha o nível da angulatura do colo do fêmur. Essa criança aqui no GMFCS nível 1 teve em média 8, aliás, teve em média uma variação de 8% e teve uma angulatura de 136% do colo do fêmur na criança do GMFCS1, enquanto que as crianças do GMFCS5 tiveram uma angulatura muito maior. Olha como esse ângulo do colo diáfise está muito mais aberto e como isso contribui para o deslocamento de quadril. Tá vendo? Enquanto que crianças apresentaram 136 graus no GMFCS1, crianças com GMFCS5 apresentaram 163 graus de angulatura do colo diáfise. Isso é um fator muito importante para a articulação do quadril. Se a gente olhar também aqui um pouquinho, a gente consegue ver aos poucos como esse processo ele se dá. Olha aqui em crianças com GMFCS nível 2, como aumenta também de forma considerável o ângulo do colo femoral. Aqui a gente já consegue perceber um afastamento da cabeça do fêmur da cavidade do acetábulo. E aqui do nível 3 até o nível 5 isso fica ainda mais evidente. Tá vendo? Cerca de 25% de variação, 37% e 46% de variação nessa migração. O quão a cabeça do fêmur migrou para fora do acetábulo. Percebam, quase 50%. Isso é um fator importantíssimo para a luxação do quadril. Então agora só para reunir as informações, para fazer uma pequena síntese de tudo que nós vimos, acredita-se que o deslocamento de quadril em crianças com paralisia cerebral pode ser explicado pela anatomia atípica do fêmur proximal, principalmente em crianças com GMFCS nível 3, 4 e 5. As imagens deixam muito bem representadas esse deslocamento. Aqui, como nós falamos, o nível do GMFCS está intimamente ligado com a antiversão pélvica e o aumento do colo do fêmur. E o aumento do colo do fêmur está intimamente relacionado à deformidade femoral. E aí, essa deformidade femoral está intimamente relacionada aos fatores de deambulação dessa criança. E aí, então, surge a pergunta: eu tenho uma criança com paralisia cerebral, qual é o manejo adequado, qual é o posicionamento adequado, quais são os cuidados que eu preciso tomar com essa criança? Nós vamos, então, agora para o nosso segundo artigo, para a segunda análise, que foi um artigo publicado pela revista Foco na Saúde do Quadril. O título do artigo é Posicionamento para crianças com GMFCS nível 4 e 5. Foi objetivo desse artigo propor recomendações clínicas quanto ao posicionamento para essas crianças de GMFCS nível 4 e 5. É importante a gente lembrar que cada caso é um caso, não existe uma receita de bolo. Isso são recomendações clínicas. Entretanto, a clínica da criança, o quadro clínico, ele é soberano. São recomendações clínicas que são importantes de sabermos,
que são importantes de serem levadas em consideração, mas isso não substitui uma avaliação clínica por um especialista. Então essas imagens, todas as próximas imagens a seguir serão imagens desse segundo artigo. Aqui ele traz o posicionamento para crianças de 0 a 2 anos. Ele traz o posicionamento em supino e traz o posicionamento em sentado. O supino ele indica o uso de almofadas de posicionamento, rolos, cunhas, dispositivos de posicionamento que mantêm a forma da criança. Eu tenho que apresentar essa posição em supino para a criança o quanto antes, ainda no hospital, se possível. Essa criança ela vai precisar de um suporte lateral do quadril, ela vai precisar de um suporte lateral do tronco e cabeça. O quadril, a gente vai mirar essa abdução do quadril entre 15 e 30 graus, essa semiflexão de 10 até no máximo 40 graus do quadril, com uma dosagem diariamente de acordo com a tolerância da criança. Quando essa criança estiver sentada, os cuidados permanecem. Suporte lateral na pelve, tronco e cabeça, assentos moldáveis, um sistema de assento para manter a abdução do quadril e rotação externa e a posição alinhada dos pés. Uso diariamente de acordo com a tolerância da criança. Aqui a próxima imagem nós temos quando essa criança é de pé ou quando essa criança andando. Os cuidados permanecem, ela de pé, um estabilizador de posição supina, prono ou ainda ereto. O suporte vai ser para a cabeça, tronco, membro superior, por meio da bandeja. Vai precisar de um suporte pélvico, um suporte de joelhos, um suporte para os pés dessa criança, e a inclinação ela pode ser usada para fornecer e estimular o controle cervical, controle da cabeça. Quadril sempre mais ou menos ali entre 15 graus, mais a abdução do quadril, se tolerado pela criança. Dosagem de uso diário, de acordo com a tolerância do bebê. Quando essa criança estiver andando, ela vai precisar de um andador com apoio, A gente precisa apresentar a caminhada para os bebês desse nível de GMFCS, se possível, a partir dos 10 meses. Nós precisamos fornecer o suporte para a cabeça, se necessário, e para onde mais se fizer necessário, e a amplitude de movimento, estimular sempre uma amplitude ativa, dosagem de uso diário, de acordo com a tolerância da criança. Crianças de 2 a 6 anos, quando em supino, almofadas de posicionamento, rolos, suportes acolchoados, dispositivos externos de posicionamento que não deformem. É importante para manter essa criança bem posicionada. Suporte lateral de quadril, cabeça e tronco, dosagem diária de acordo com a tolerância da criança. Quando essa criança é sentária, quando essa criança estiver sentada, vamos continuar com suporte de cabeça, tronco, pelve, o quadril sempre em abdução de 15 a 30 graus, ou conforme tolerado pela amplitude de movimento passiva confortável para a criança, rotação externa de 5 a 10 graus. Dosagem conforme necessário para alimentação, atividades motoras finas, interação e mobilidade. Então aqui a gente já começa a apresentar uma criança que já é um pouco maior e ela começa a ter mais ganhos motores, e aí você precisa sentar essa criança para exercer algumas atividades para essa criança, como por exemplo, alguma interação, algum tipo de mobilidade. Quando essa criança estiver em pé, suporte para a cabeça, suporte lateral para a cabeça, tronco, quadril, dosagem, e ali ele já traz uma dosagem diferente para a gente. Ele traz de 60 a 90 minutos por dia. O quadril a gente sempre mira ali numa abdução de 15 a 30 graus, e a gente já evita a abdução de 0 graus do quadril. Lembra dos fatores de luxação importantes que nós vimos ainda há pouco. Quando essa criança estiver andando, ela vai precisar de um andador de suporte, onde essa criança ela vai ter uma cabeça, um tronco, um quadril, os membros superiores na bandeja, Ela vai precisar desse suporte. É uma criança que vai ter um suporte onde for necessário, Essa dosagem ela já vai de acordo com a tolerância da criança. Agora uma criança de 6 anos, a maturidade músculo-esquelética. Aqui nós vemos nessa primeira imagem a criança em supino, com o uso de almofadas laterais de cabeça, membros superiores e quadril. O suporte lateral na pelvis, aqui como nós falamos, posição do quadril em torno de 20 graus,
flexão do quadril de 0 a 15 graus e rotação externa do quadril de 5 a 15 graus, de acordo com a tolerância da criança. E aí, quando essa criança estiver sentada, nós vamos continuar com os equipamentos presos nas bases e com as rodas, cabeça, tronco, pelve, coxas e pés, sempre com suporte lateral. Posição do quadril, a gente vai mirar uma abdução de 15 a 30 graus, conforme tolerado pela amplitude de movimento passiva, que seja confortável e disponível, né? Uma rotação externa no máximo de ali, 10 graus, né? Mantém esse padrão de 5 a 10 graus de rotação externa do quadril. Dosagem, conforme necessário para as atividades de vida diária da criança, como, por exemplo, alimentação e atividades que exigem interação e mobilidade. Quando essa criança estiver de pé, nós vamos continuar usando o estabilizador em posição supino, né, em posição prona ou ainda essa criança ereta. Suporte para a cabeça, tronco, membro superior, tudo isso por meio da bandeja. Suporte do quadril, suporte de joelho. Se necessário, usar a inclinação para fornecer suporte e estimular o controle cervical. Essa dosagem ela vem também de 60 a 90 minutos por dia. Quando essa criança estiver andando, o suporte será necessário ainda para a cabeça, tronco superior, para o quadril, joelho, e se necessário, a inclinação para fornecer o suporte e estimular o controle da cabeça. Dosagem de acordo com a tolerância do bebê não, né? Da criança, que aqui já é uma criança, aos nossos meninos e meninas. Bom, por fim, fizemos as duas análises dos artigos, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo está sendo disponível para vocês aqui no canal do YouTube, do grupo de estudos Neurodesenvolvimento.Físio. Podemos fazer interação, podemos fazer discussão nesses artigos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Compartilhe com seus amigos se você gostou. Se você não gostou, também é importante você dizer, olha, seria interessante abordar tais aspectos, ou de repente seria interessante falar de tal maneira. Também todos os comentários, todas as interações serão muito bem-vindas. Agradeço mais uma vez a participação de todos que assistiram até aqui. Um grande abraço, se cuidem e boa tarde. Uma boa tarde a todos. Aqui o efeito tela infinita aí.